Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente para realizar o nosso programa Espiritualismo e também Atualidades. E como de sempre, temos um tema muito importante para o dia de hoje. E queremos agradecer antecipadamente a presença de todos vocês, que nos aquece, que nos traz a sua energia de luz, de paz, e também do plano espiritual, que nos abençoa sempre para que possamos ser felizes nas respostas das perguntas que serão formuladas do tema dessa manhã. Como sempre dizemos, é um tema de autorreflexão, é um tema que nos leva à atualidade, é um tema que nos suscita muitas dúvidas. E nós tentaremos, na medida possível, responder todas as perguntas, que já são várias, para aqui estar conosco e nós colocamos para a nossa bancada, que já está a postos, aqui conosco. E antes de eu fazer a apresentação dos nossos companheiros, eu vou pedir para que o João Luiz faça a nossa prece inicial. João, seja bem-vindo. Muito obrigado, Xavier. Bom dia a todos. Então, vamos relaxando, vamos nos concentrando, vamos pedir a energia dos irmãos de luz, pedir ao Pai da Caridade que nos abençoe nesse trabalho, para que nós possamos levar uma mensagem de esclarecimento, eliminar dúvidas existentes nesse programa, que são os animais na visão espírita. Então, vou pedir para os irmãos de luz que nos abençoe, nos orientem nas respostas e nos levem a elevar o conhecimento de todos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos aqui agora, nesse momento, apresentar a nossa equipe aqui posta, né, para mais essa atividade. Começando pela doutora Isabel Fernanda, que é veterinária e que está nos dando o prazer de estarmos aqui conosco nessa manhã ensolarada, gostosa. Seja bem-vinda, doutora Isabel. Dê as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu sou Isabel Fernanda Pierre, médica veterinária formada há 18 anos e espírita desde a minha infância, isso já faz muito tempo. Muito bem. Participo também do programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Boa Nova, às quartas-feiras, e espero encontrar vocês lá, às 14 horas. Maravilha. Então, recado já dado. Quarta-feira, 14 horas, Rádio Boa Nova, de Guarulhos. E aqui nós temos a outra nossa convidada especial, mas que já não é mais convidada, já está aqui inserida no nosso grupo. Monique Papa, seja bem-vinda e dê as suas considerações iniciais. Bom dia, Xavier, bom dia, João, bom dia, Isabel. Gratidão por mais uma vez estar aqui com vocês. Muita felicidade em participar novamente aqui do programa, e principalmente falando desse assunto, né, que é os animais aí à luz do espiritismo, que é um tema tão gostoso, né, e tão pertinente, que são esses nossos amigos que estão aí ao nosso lado no dia a dia, para conhecer um pouquinho mais desse universo, né. Muito, muito feliz em estar aqui. Perfeito, obrigada. A Monique também participa do pronto atendimento da TV Mundo Maior. Sempre é o primeiro sábado de cada mês, de sábado às 14 horas. E agora, o nosso irmão João. João, dê as suas considerações iniciais. Ok, Xavier, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelo convite. Bom dia, Mônica. Bom dia, Isabel. Me permite chamá-la de Isabel. Sem dúvida. E eu quero dizer assim, estou muito gratificado por poder estar aqui. É uma responsabilidade grande, realmente é um assunto muito interessante, animais, nossos irmãos, na qual eu acredito que muita gente tem pouco conhecimento, né? Então, acredito que teremos condições de poder esclarecer
esses nossos irmãos que estão necessitando de conhecimento para cuidar desses animais, não só os animais domésticos, né? Como cão, gato, passarinhos, periquitos, papagaios, mas nós temos uma gama de animais muito grande no mundo, né? E são maltratados também. Então, quem sabe a gente consiga levar uma mensagem, né, de amor e caridade para com esses animais aí. Obrigado, Xavier. Obrigado, Mônica. Obrigado, Isabel. Perfeito, João. Muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Então, eu não preciso muito dar tanta ênfase à proposta do tema da manhã. Perfeito? O tema é relacionado aos nossos irmãos animais. Como já comentamos aqui em off, é um tema instigante, é um tema que nos suscita muitas dúvidas, inclusive no meio espírita, né? Que tanto tem conteúdos a estudar sobre isso, mas percebemos que tudo que temos não é o suficiente. E cada vez mais nós trazemos, através da ciência, um cabedal enorme de conhecimento, desmistificando muitas coisas. E, nesse momento, eu vou pedir para a doutora Isabel Fernanda fazer uma introdução geral, para que a gente possa começar a elaborar ou trazer as perguntas dos nossos colaboradores que já estão aqui conosco. Por favor, doutora Isabel. Olha, Xavier, eu estava vendo aqui algumas das perguntas e tem muito do que o Livro dos Espíritos nos fala. Então, eu acho assim, a gente está aqui para evoluir, para estudar sempre. Então, vamos dar uma olhada no Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que muitas dúvidas já serão sanadas. Então, vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho dos animais, a gente tem que entender desde o princípio. Os animais possuem inteligência para satisfazerem as suas necessidades físicas e promoverem a sua conservação. Isso a gente já elimina uma pergunta. Na questão 597, temos a pergunta que os animais têm inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação. E se há neles um princípio independente da matéria? Sim, é a resposta, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é a alma. E essa alma será semelhante à do homem? É uma alma também. E nas questões seguintes, ainda temos a explicação que a alma dos animais conserva, após a sua morte, o seu desencarne, sua individualidade, mas não sua consciência. Logo, a gente já elimina a questão da alma coletiva. A alma é individual. Os animais seguem uma lei progressiva de evolução, assim como a dos homens. Porém, eles não sofrem expiação, eles sofrem pelas forças das coisas. Aprender dói. Isso a gente pode verificar o nível de ansiedade dos adolescentes, dos estudantes, dos vestibulandos, quando eles têm que fazer uma prova em relação ao aprendizado que tiveram. É a mesma coisa em relação aos animais. Eles também têm que mostrar que aprenderam. E aprender dói, porque tem que ter uma mudança. Então, eles não sofrem por expiação, e sim por aprendizado. Na questão 605, a alma do animal e do homem são distintas uma da outra. A alma é sempre única em cada ser. Mais uma questão que nos prova que a alma é individual e não coletiva, como muitos espíritas julgam. O princípio inteligente na questão 606, a inteligência do homem e dos animais, isso daí também é uma pergunta que fizeram, tá?
emanam um princípio único? Sem dúvida. Mas no homem, ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da alma do animal. Mas será que essa progressão que ele recebeu acima da alma do animal não tem a ver com a sua evolução? Por que eu digo isso? Porque a gente não pode se esquecer que tudo se encandeia na natureza. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Que o arcanjo também começou pelo átomo. Então, a gente não pode esquecer que tudo segue uma evolução. E essa evolução nós também passamos. Começamos do átomo e estamos hoje na fase hominal. E os animais na fase animal. Mas seguimos a nossa evolução assim como eles. Perfeito, Isabel. Agradecemos muito a sua pequena introdução. É claro, como dissemos no início, é um tema instigante. Nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre esse tema, que é fantástico e é maravilhoso, né? Mas agora nós já iremos partir para as perguntas, que são muitas, né? E de antemão eu já aviso a todos os colegas, os companheiros que participam da nossa transmissão, que nós faremos o possível para armazenar todas essas perguntas e, na medida possível, nós vamos responder, mesmo que não seja através do nosso programa agora, certo? Mas nós já estamos pensando no próximo programa. Eu vou iniciar, então, a primeira pergunta e eu vou passar para a Monique, né? A pergunta, ela é do Aparecido, e ele diz o seguinte: o passe é uma transmissão de energia. Sendo assim, as nossas energias são diferentes da emanada de energia dos animais? Então, vamos falar primeiro a respeito do passe, né? O que é o passe magnético? Nada mais é do que a transmissão de energia, né? Então, a gente, de alguma forma, está transferindo essa energia magnética, não só nossa como espíritos. Então, quando eu faço ali a imposição das mãos, né? Eu estiver fazendo o passe, passando esse passe para determinada pessoa ou até mesmo para determinado animal, eu estou passando não só a energia, a minha energia como espírito, mas também a energia, né, que muitas vezes a gente recebe desses espíritos que nos auxiliam nesse trabalho. Então, a mudança ele questiona a respeito se essa energia é diferenciada e se existe algum impacto em relação à condição que nós estamos naquele momento para passar essa energia, esse passe, é isso, né, Xavier? Isso. Então, sim, a nossa condição física, né, a nossa condição naquele dia que eu estou fazendo o passe magnético, sim, pode influenciar essa energia que eu estou transmitindo, porque existe, sim, também a emanação da minha energia magnética. Então, se naquele dia eu tiver em alguma condição que eu não tenha dormido bem, ou que eu tenha ingerido determinado alimento que está me fazendo, né, consumir muito mais a energia, com certeza essa energia que eu vou estar transmitindo através do passe, seja para uma pessoa ou para um animal, tem sim influência. Então, essa energia com certeza vai estar mais desgastada, né? Então, eu vou acabar passando e transferindo essa energia. Por isso que é importante, toda vez que a gente vai fazer o trabalho do passe, a gente está numa condição física preparada, né, e que a gente tenha cuidados momentos antes, né, de fazer esse trabalho, a gente tem alguns cuidados aí mínimos, para que a gente chegue numa condição propícia para poder aplicar o passe. Perfeito. Muito obrigado, Monique, pela explanação e pela resposta nos dada. Temos uma outra pergunta interessante a ser colocada pelo Cido mesmo, né? Ele diz o seguinte: Darwin, em sua teoria da evolução, coloca a evolução dos animais até chegar ao hominídeos. Questionamento: todos os animais, ao evoluir, chegarão à condição de habitar o reino hominal? É isso, Isabel? O que você pensa sobre isso? Sem dúvida, nós também já fomos animais, né? Assim como seremos um dia arcanjos, os animais também. Eles só estão em escalas diferentes de nós, de evolução. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, e essa vai para o João Luiz.
Vamos lá, João. Também é uma pergunta do Cido, né? Ele coloca o seguinte: reencarnar na condição humana é possível ao animal? Não, não é desse momento de evolução que nós estamos, mas não. Existe, sim, talvez uma possibilidade da evolução do animal chegar a um ponto que ele possa estar pronto para encarnar dentro de um corpo humano, mas na atual circunstância, no atual momento que nós vivemos de conhecimento, eu não tenho conhecimento que isso é possível, não. Eu acho isso muito difícil nesse momento. Viu? E se alguma das colegas quiserem completar as minhas colocações, por favor, viu? Fiquem à vontade. De uma certa forma, a Isabel, na resposta anterior, até já complementou isso daí, né? Tem uma participante nossa aqui, a Nancy, ela, inclusive, já direciona para você, viu, Isabel? Por que os animais sofrem das doenças dos humanos, como câncer, diabetes, problemas renais graves, e se eles não têm necessidade da expiação? E há quem diga que ficam doentes no lugar do dono. É isso mesmo, Isabel? O que você pensa sobre isso? Olha, Nancy, eles não ficam doentes no lugar dos donos, não. Cada um tem a sua doença. Normalmente, eles sentem a vibração. Eu tenho na clínica, por exemplo, uma tutora que ela faz questão de ter todas as doenças. Então, ela gera aquela energia de, olha, essa semana eu tive mais um problema de saúde, e começa a falar todos. E o animal vive na clínica também, porque ele também tem uma série de problemas. Mas ela acaba gerando aquela energia e o animal capta. Outro fator importante não é a expiação, e sim o aprendizado, como eu já disse na introdução. Aprender dói. Porém, nós estamos tratando os animais como seres da família. Eu digo nós porque eu também. E o que acontece? A gente está humanizando o animal. Então, muitas vezes eles deixam de passear porque vai sujar e depois vai dormir na minha cama. Eles estão passando a comer alimentos industrializados, cheios de conservantes, por uma praticidade. Isso também gera uma série de problemas de saúde. Então, não é uma questão de expiação, é um estilo de viver que causa doença nos animais. A gente deveria poder levar os animais para um lado mais saudável. Por exemplo, na época da minha avó, os cães comiam o quê? Comiam ração? Não, comiam alimentos. Existia naquela época tanto câncer? Não. Então, assim, tudo é o estilo de vida. Nós também temos outras doenças pelo nosso estilo de vida. Comemos mais fast food, comemos mais comidas industrializadas porque temos que trabalhar, temos os nossos compromissos, e a gente acaba ficando doente. É a mesma coisa em relação ao animal. Espero ter resolvido. Muito boa a sua explicação, Isabel. Fantástico. Com certeza, eu tenho certeza que sim. Aliás, esse tema que você colocou na introdução aí, eu acho fantástico, né? Como diz a doutora Irvênia Prado, ela diz que lá no Parque do Ibirapuera é muito comum você ver os animais passeando em carrinho como se fossem bebês, né? Com vários sapatinhos, um para andar na grama, outro para andar no asfalto, né? Ou seja, nós estamos transferindo para os animais todo aquele tipo de hábito e costume que é do humano. E nós estamos transferindo isso para os animais. Além do que o desfile dos carrinhos, um mais bonito que o outro, para chamar a atenção, né? Mas vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui, essa para a Monique, da Denise.
Temos um cavalo no sítio do meu pai, que muitas vezes se comporta como se houvesse alguém tratando dele ou acariciando ele. Será que esse cavalo tem mediunidade de vidência, ô Monique? Interessante essa pergunta, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar as questões da mediunidade, eles explicam, né, que nós, assim como nós, né, os animais também têm essa percepção do mundo espiritual. Então, eles conseguem, sim, de alguma forma, perceber os espíritos que estão ali ao redor, conseguem sentir essa presença. Então, não é que eles têm mediunidade, eles conseguem ver, né, se a gente for parar para pensar na mediunidade de vidência por ver espíritos, sim, eles conseguem ver. Mas eles não têm a capacidade de ter a mediunidade, por exemplo, de fazer uma psicografia ou fazer uma psicofonia, né? Eles conseguem ver esses espíritos, perceber a presença. Então, muitas vezes você percebe animais como o exemplo do cavalo que consegue perceber, e muitas vezes empinam, né? O cavalo empina porque percebe a presença de algum espírito ali, ou muitas vezes um cachorro, né, começa a latir para o nada, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar aquele espírito que está ali presente, ele consegue captar essa presença. Então, nesses momentos, ele muda esse comportamento, né? Eu mesmo tenho um gato e aí, de vez em quando ele percebe alguma presença, né, dentro de casa. Então, é isso. Então, eles conseguem, de alguma forma, observar e perceber esses espíritos que estão aí o tempo todo à nossa volta. Apesar de muitas pessoas não terem essa vidência, eles têm essa percepção mais fácil. E bem aguçada, né? E bem aguçada, que ele consegue perceber a presença. Ele pode até não ver, mas ele sente a presença, né? Muito bem. Sim. Temos uma outra pergunta aqui, essa vai para o João Luiz. Essa pergunta é da nossa companheira Cecília. Os animais domésticos, inclusive, vêm ao mundo terrestre principalmente para nos ensinar a amar, respeitar e ter resignação. É isso? Qual mais seria o sentido da existência desses animais no nosso meio, principalmente familiar, João? Desculpe, eu não ouvi bem a pergunta. Pode fazer de novo, Xavier? Eu vou repetir. Os animais domésticos, inclusive, vêm ao mundo terrestre principalmente para nos ensinar a amar, respeitar e ter resignação? Essa é uma questão. Aí, complementando ela, qual mais seria o sentido das suas existências? Bom, vamos por parte, né? Ensinar, amar, respeitar e ter resignação. Bom, os animais vêm ao mundo para também ter o seu crescimento espiritual. Todos os animais vêm para ter o seu crescimento espiritual. Eles não vêm só para ajudar o homem nesse crescimento espiritual. É claro que isso facilita, né? Nos dá a oportunidade de nós demonstrarmos nosso amor para o próximo, não só para o próximo humano, como para os próximos animais que estão convivendo conosco, né, Xavier? Então, isso ajuda, isso realmente vai trazer para que nós possamos entender do porquê que os animais estão conosco. Porque muita gente maltrata os animais, né, Xavier? O animal é tratado como algo que nem deveria existir, quando eles vêm ao mundo justamente para dar suporte à nossa vida. Eles vêm para nos ajudar e eles não só ajudam, como eles também nos alimentam. Eles fornecem o agasalho, eles fornecem uma série de elementos para que nós possamos ter a nossa vida. Não sei se eu consegui responder essa pergunta aí da maneira que a nossa amiga Cecília queria, Xavier. Você quer completar, Monique? Eu quero. Eu gostei muito do que o João trouxe e me veio muito na minha memória aqui a questão de alguns animais que nos auxiliam, principalmente em situações terapêuticas, né? Então, quando a gente pensa aqui, né, nos hospitais, né, que muitas vezes recebem alguns animais para trazer ali alegria para algumas crianças no tratamento de câncer, ou
ou muitas vezes na ecoterapia, né, que a gente tem aí crianças autistas, crianças com deficiências físicas, e que de alguma forma esses animais conseguem auxiliar e tirar essa criança de uma zona ali difícil, né, de se relacionar, de conviver ali socialmente. Quando ele tem contato, né, essas crianças têm contato com esses animais, isso acontece de forma tão natural, né, então, além da gente estar ali, de alguma forma, auxiliando esses nossos irmãos nessa jornada evolutiva, nós também recebemos muito, né, nessa troca de sentimentos, nessa troca de amor, né, de caridade ali. Eu acredito que seja recíproco, né, a gente aproveita muito também desse convívio com esses animais. Perfeito. Isabel, você quer completar? Por favor. Quero. A Cecília, inclusive, se ela quiser assistir, gente, desculpa, mas eu tenho 2 cachorros e os vizinhos passam na porta e eles latem. Se ela quiser assistir a minha live segunda-feira no Facebook, no grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti, eu vou falar, inclusive, sobre como eles nos auxiliam na nossa evolução. Então, eu acho que ali ela vai sanar bastante dúvida. Às 20h30. Muito bem, Isabel. E aí, complementando a pergunta da Cecília, ela ainda diz o seguinte: qual mais seria o sentido da existência deles no meio de nós? Tanto para nos auxiliar na nossa evolução, como nós auxiliarmos ele na evolução deles. Nós não temos os nossos espíritos protetores, nós não temos o nosso anjo guardião, que sempre nos dá o suporte necessário, principalmente nos momentos mais aflitivos. Assim como os anjos guardiões são para nós somos para os animais. Nós é que estamos na cadeia de auxiliar esses nossos irmãozinhos a evoluir também. Esse é o nosso papel. Eles nos ajudam, né? E nós os ajudamos também. É uma troca, né? Eles trazem coisas para nós, afetividade, carinho, afeto, como ninguém, né? Que daria, inclusive, só de falar desse tema, daria um programa só de falar disso daí, né? Como é que os animais, às vezes, chegam pertinho da gente, chega quase a falar, né? Mas nós entendemos, né? Nós compreendemos as reações deles. E isso é ensinamento. E saibamos tirar sempre esses ensinamentos. E ela coloca assim: o progresso espiritual dele se dá exatamente nesse processo. Nós somos o processo, fazemos parte de um processo, nós somos uma etapa como eles são, né? Nós temos o papel de fazer esses nossos irmãos evoluírem, né? Assim como os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, nos auxiliam na nossa transformação e modificação. Perfeito? Então, vamos lá para mais uma pergunta que nós temos aqui, que é também da Cecília. Por que, às vezes, temos sensação de ter em nosso lar animais que se parecem muito em questão de hábitos e costumes, com outros que convivem conosco e que já se foram da nossa vida? Acontece isso, Isabel? Nós temos animais no nosso meio que têm atitudes, têm hábitos, costumes, como se fosse aquele que já partiu, que não está mais conosco? Acontece, sim. Muitas vezes, inclusive, é o próprio animal que retornou ao nosso lar. Porque ele simplesmente ainda falta aprender alguma coisa conosco. Então, ele retorna para a gente poder ensinar essa nova lição. Quando o animal não tem mais o que aprender conosco, ele reencarna em outra família. Muitas vezes, uma família próxima, para que a gente possa manter o contato com este animal. Porque ele sente a nossa falta e nós a dele. Porque a gente cria um vínculo, de 18, 20 anos. Então, a gente acaba levando para o plano espiritual esse amor também. Assim como eles, né? Perfeito. Muito obrigado, Isabel. Agora,
Pois não, João, pode completar. Xavier, inclusive, sobre essa situação, tem uma passagem do Chico Xavier, né? Que ele tinha uma cadelinha chamada Belezinha, né? E então, quando ele chegava, ela fazia uma festa, né, para ele, lambia o seu rosto, enfim. Aí ele dizia o seguinte: Ih, as pulgas estão me coçando. E ela, com o focinho no peito dele, fazia lá um movimento que como se estivesse tirando as pulgas, né? Aí a cachorra desencarnou. E o pessoal, os amigos, vendo que ele ficou muito triste com essa passagem, arrumaram uma outra cadelinha para ele. E quando ele pegou essa cadelinha, ele falou, é a Belinha, a Belezinha, né? E falou para ela, mas, olha, as pulgas estão me fazendo, estão me coçando. E essa nova cadelinha foi lá e começou a fazer os mesmos movimentos que fazia a anterior. Então, isso que a Isabel disse tem base, né? Porque, inclusive, o próprio Chico Xavier fala que os animais podem voltar e ficar por mais 4 ou 5 anos no nosso meio, tentando buscar a satisfação dele, né, do crescimento espiritual, e nos ajudando onde nós precisamos ser ajudados. Não sei se... Perfeito, João. Valeu, a historinha é sempre boa, viu, João? Todo mundo gosta de uma historinha. É isso aí. Nós temos aqui agora a pergunta de uma companheira, que é a Mônica, né? A Mônica pergunta o seguinte, vai para a Monique, né? É possível receber psicografia sobre os animais desencarnados? Oi, Mônica. Desculpa, gente. Mônica, obrigada pela pergunta. Olha, eu não conheço, né, ter essa mensagem de psicografia de animais desencarnados, até porque os animais não ficam aí na erraticidade, né? A gente sabe aqui pelas orientações dos espíritos, no livro dos espíritos, que normalmente, a partir da desencarnação, eles automaticamente reencarnam, né? Logo pela sequência, eles não ficam na erraticidade, ou de alguma forma podem, né, passar, né, dar comunicação e passar uma mensagem. Então, eu realmente desconheço. Você quer completar, Isabel? Mesmo porque os animais, eles têm alma, mas eles não têm consciência de si quando eles desencarnam. Então, eles não têm como psicografar. Muitos são tratados em hospitais, assim como nós, em hospitais próprios, fazendas, onde existem médicos veterinários, existem pessoas amantes de animais para cuidar deles, para poderem reencarnar. Outros auxiliam no desencarne dos animais, não desligando a alma do corpo, mas simplesmente acompanhando, acalmando aquele animal que desencarnou. Depois desse trabalho, eles reencarnam. Muitos vão ao umbral, juntamente com espíritos superiores, para poder acalmar as pessoas e buscar as pessoas que necessitam para o plano superior. Então, existe uma série de trabalhos onde os animais estão juntos, mas eles não têm a consciência de que estão lá para ajudar de alguma forma. Eles não têm essa consciência e não podem psicografar. Perfeito. E se você me permite, Isabel, eu gostaria só de fazer um adendo a essa sua colocação, de que no plano espiritual, como ele não tem a consciência, mas ele é recebido pelos mentores espirituais, pelos espíritos de luz, que passa a ser esse mentor espiritual, esses espíritos de luz, que possa fazer a comunicação, não o animal. O animal não tem essa capacidade ainda de fazer assim, de fazer a psicografia, né? Ele pode ser um instrumento, ou ele pode ser através de um mentor de luz espiritual que o passe a mensagem para que o médium possa fazer a psicografia. Agora nós temos uma nova pergunta, que é da Dora Wengrill. Não sei se falei correto o nome dela. Ela pergunta o seguinte: os homens e animais possuem instintos inatos?
Monique. Se os animais possuem instintos inatos, ele tem um instinto... E animais possuem instintos inatos? Os animais possuem o instinto de conservação, assim como os homens, né? Possuem o instinto de conservar, né, o corpo material, essa nossa matéria. E por conta disso, inclusive, eles têm essa inteligência buscando, né, o seu próprio alimento e buscando, de alguma forma, evitar que outros animais, né, os busquem, né, nos capturem ali, né, principalmente quando a gente está falando aqui de animais selvagens. Mas a diferença entre essa inteligência instintiva do animal e a nossa inteligência é que nós temos uma inteligência moral. Então, nós temos o conhecimento das leis divinas, nós temos o conhecimento que nós estamos aqui para evoluir, e o animal não tem esse conhecimento, assim como a Isabel comentou aqui, da questão da consciência. Então, o que nos diferencia dos animais é isso, essa consciência de que existem leis morais, existem leis divinas, e que existe uma continuidade aí da nossa encarnação. Perfeito. Agora nós temos uma pergunta que é da nossa companheira Salete. Essa vai para o João. Os animais não são dotados de inteligência. Como acontece o entendimento deles para se comunicarem com cada membro da família? Como é que é isso, João? Eles não têm inteligência, mas eles conseguem se comunicar com o pessoal onde ele está, no habitat que ele está. Bom, Xavier, eu entendo que eles têm inteligência, talvez não desenvolvida como a nossa inteligência, né? Mas eles têm inteligência, sim, tá? Salete, que fez a pergunta, eu gostaria de responder dessa forma para ela. Agora, a comunicação feita com os homens é complexa, né? Porque eles se comunicam entre eles, como nós nos comunicamos entre nós, seres humanos, com palavras, sinais, vibrações. E os animais nos veem como Deus. Então, a comunicação, acho que é essa. Nós transmitimos para ele o nosso amor, o nosso carinho, a nossa forma de ser, para que eles possam ter a vida deles dentro do crescimento que eles precisam ter, porque eles, como falou a Isabel, eles também vão crescer. Eles até em outros mundos, eles habitam outros mundos mais evoluídos e diferente do nosso aqui. Talvez lá eles tenham uma comunicação com os homens, não sei. Eu não saberia responder isso. Mas o que eu sinto é o seguinte, a comunicação é o carinho que nós transmitimos para eles. Porque, veja bem, toda vez que nós chegamos em casa, que temos um animal, o que acontece? É uma alegria maravilhosa, você é recebido com um carinho maravilhoso. Então, qual que é a comunicação que está acontecendo aí? Ele está buscando que você dê o mesmo carinho, que você o receba da mesma forma como ele te recebe. Eu entendo que é dessa forma que é a comunicação, é a transmissão do amor, do nosso amor para o animal, do animal para nós, né? Penso dessa forma. Perfeito. Temos aqui uma outra companheira, a Angel Carnelos. Ela faz a seguinte pergunta, Isabel. Bom dia. Perdi minha cachorrinha na terça-feira e não estamos conseguindo lidar com essa situação. O que fazer? Olha, Angel, sinto muito. É uma fase dolorosa, é uma fase... Só o tempo pode amenizar essa dor. O que eu vou te pedir, quando você pensar nela, pense com amor, não com uma saudade, com choro, com desespero. Para que esta vibração chegue até ela. Sinta a gratidão por ela ter vivido esses anos com você, por ela ter aprendido com você, por ela ter te ensinado muita coisa. E lembre sempre dos momentos bons. Isso vai acalmando aos poucos o seu coração. É uma fase complicada, mas passa. Falo isso por experiência própria. Então, procure pensar sempre nela com muito amor, com muita gratidão. Muita vibração, né, Isabel? A vibração ajuda muito.
principalmente a quebrar aquela atmosférica mais pesada, né? A vibração ajuda ela e ajuda a cachorrinha também. E agora uma coisa que eu fiz também, que me ajudou muito quando uma grande cachorra minha faleceu, foi doar tudo para um abrigo. Sabe, de repente você pode doar teu tempo, as coisas dela, passeando com um animal de um abrigo, porque eles não têm quem passeie, levando alimento a um animal de rua, água. É tão importante a gente lembrar de levar água para eles, porque para eles é muito difícil encontrar água limpa para beber. Então, sabe, transferindo o amor que você sentia, não que ela vá que você vai deixar de sentir o amor, mas sabe, aquele cuidado que você tinha com ela, para outros irmãos tão necessitados. Então, isso ajuda muito. Perfeito, Isabel. E agora nós vamos ter um momento especial no nosso programa. A participação ao vivo de um dos nossos companheiros que participa das nossas transmissões. Alexandre, pode nos encaminhar o nosso companheiro Antônio Cassis. Seja bem-vindo, Antônio Cassis. Muito obrigado pela sua presença. Pode formular a sua pergunta. Bom dia, Xavier, bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida. Na pergunta 604, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e do progresso que se assinalam em todas as suas obras, nas obras de Deus. Eu queria um esclarecimento sobre isso, né? Porque a gente vê que o animal ele tem uma certa evolução, né? E a gente percebe isso na convivência com eles, não é? Não sei se a Mônica ou a doutora Isabel pudessem estar respondendo isso. Então, vou ver. Quer responder, Monique? Vou tentar, gente. Vou tentar com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? O que a gente sabe a respeito dessa questão da evolução dos animais, né? E que a gente percebe através das literaturas espíritas? Que existem, sim, né, diferentes evoluções, né, desses animais, e não só aqui no nosso planeta Terra, mas em outros mundos, né, em mundos que a gente tem aí condições muito mais evolutivas, muito mais elevadas, assim como outros que ainda estão, né, naqueles mundos primitivos. E conforme a nossa evolução dos mundos, esses animais também têm a oportunidade de encarnar em outros planetas, né? Assim como nós também teremos essa oportunidade de encarnar num mundo, né, mais evoluído, como o mundo de regeneração, né, os mundos felizes, esses animais também terão essas oportunidades. Mas sim, nas descrições dessas literaturas, o homem, né, apesar de estar mais evoluído no mundo mais evoluído, ele também está numa condição melhor do que esses animais. Então, a gente não vê aí na literatura espírita animais com condições superiores ao espírito, né, aquele espírito hominal. Perfeito. Alguém quer completar, Isabel? Quero. Quando nós nascemos, somos bebês, nós também temos dificuldade de nos expressarmos, de nos comunicarmos. Isso não quer dizer que os pais, os parentes, as pessoas que convivem conosco não sabem o significado de cada choro. Para um leigo, choro é choro. Não significa estou com fome, estou sujo. E ele vai evoluindo até aprender a andar, falar, etc. E seguir sua vida como todos nós. O animal é a mesma coisa. Ele está na fase de que ele ainda não consegue se comunicar. Não é que é criado um espírito inferior, é que a gente tem que, por nós, seguirmos a nossa evolução. Deus é justo e bom, ele criou todos iguais, e nós vamos seguindo a nossa evolução. Então, o animal também está nessa fase de evoluir, isso a gente nunca pode esquecer.
Então, ele vai evoluir, vai passar em diversas espécies para poder ter um aprendizado necessário e vai seguir para a fase hominal e angelical. Então, a gente tem que ter essa consciência de que Deus é justo e bom e que ele não cria seres inferiores, ele cria seres iguais, em estágios de evolução diferentes. Perfeito, maravilha esse complemento. Agora eu vou passar uma pergunta para o João, que o João ele vai gostar dessa pergunta, João. Essa aqui foi a Nancy que preparou. Ela diz o seguinte, João: Francisco de Assis é o patrão dos animais. Amava e se comunicava com os animais. Questiono o seguinte: teremos algum dia a possibilidade de nos comunicar com os animais nesse mesmo nível que São Francisco fazia com os animais, João? Eu acredito que sim, como a Isabel falou, né? Os animais, Deus cria os animais para a evolução. Nós já estamos evoluídos, já temos a graça do Pai de termos essa evolução. E o São Francisco, né, que você falou, foi o... Isso. Patrão dos animais. O patrão dos animais, ele recebeu uma graça maravilhosa, né, de poder se comunicar com os animais, poder com eles trocar informações. E eu espero que um dia nós consigamos isso. Como a Isabel falou, vai chegar um dia que os animais vão estar muito próximos. De repente, no outro mundo, quem sabe isso já pode estar acontecendo? Não sei, mas eu acredito que sim. Eu, com toda sinceridade, eu acho que sim, porque isso faz parte da evolução do animal e do homem, então nós devemos chegar lá um dia. Perfeito. Quer complementar, Monique? Sim, eu queria comentar, até complementando o que o João falou, que no livro Cartas de uma Morta, né, a mãe de Chico comenta a respeito desses animais em outros planetas, né, e que eles têm uma condição de se comunicar com o ser humano de uma forma muito mais fácil do que os nossos animais aqui. Eles são muito mais evoluídos e têm uma condição de comunicação muito melhor do que a que eles possuem aqui no nosso planeta Terra. Então, é isso, é a condição, né, dessa evolução desses nossos amigos aí. E muitas vezes a gente não consegue compreender como é que é feita, né, esses degraus aí de evolução. A gente imagina que isso seja, né, do mineral para o vegetal, do animal para o minal, né, parece algo tão... essas etapas parecem ser tão rápidas de serem cumpridas, mas demora muito tempo tudo isso, né, e a gente não sabe, a gente ainda não tem essa chave de como é feita essa mudança, porque com certeza ela não é feita aqui no nosso planeta Terra, né, ou ela é feita em algum outro planeta, ou até mesmo na espiritualidade a gente ainda não tem essa condição de entender, né, como é que essas etapas ocorrem. Mas, com certeza, como o Espiritismo já nos traz, que ao longo do tempo essas coisas serão reveladas, conforme a nossa condição moral, a nossa possibilidade de entender tudo isso, nós seremos, com certeza, esclarecidos. Perfeito, Monique. Aliás, pegando como exemplo São Francisco de Assis, na questão da relação dele com os animais, agora há pouco nós falamos que no plano espiritual nós temos os espíritos de luz que fazem essa relação com os animais. Então, São Francisco de Assis, que já esteve entre nós, é o melhor exemplo disso. Lá no plano espiritual, nós vamos ter os mentores espirituais, os espíritos de luz, que vão dar todo o amparo, vão chegar nos animais, vão recebê-los, vão dar muito carinho, muito afeto, vão captar toda aquela sua energia, né? E, na hora de passar uma mensagem através do médium, são esses espíritos que o farão. Então, São Francisco é exatamente a nossa referência aí, né? Até para a gente poder situar na nossa mente quem são esses mentores espirituais. Quero ressaltar aqui a participação também da Vera Lúcia. Ô, Vera Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes com a sua participação e espero que as respostas que estão sendo dadas pelas perguntas possam estar satisfazendo as suas curiosidades. Pois não, João, você quer fazer um comentário? Eu queria fazer, porque a Isabel, como veterinária, ela vai ter uma função muito especial quando ela estiver lá em cima para cuidar dos animais, porque a experiência dela aqui na Terra vai ser usada lá em cima, ela sabe o que eu estou falando.
Todos os veterinários vão estar juntos com os animais, cuidando deles, para que eles possam retornar para cá de uma maneira mais evoluída, né? É um sonho, João. Pode ter certeza que você vai realizar esse sonho, viu? Pode ter certeza disso. Isso seria muito interessante, né, Isabel? Você está tendo essa oportunidade. Mas não é o momento ainda, né, Isabel? Não, espero que não. Tudo no seu tempo. Mais um pouquinho aqui para aprender um pouco mais, para ser útil no plano espiritual, né? É isso? Tem muito que fazer aqui ainda, né? Muito que acabar fazer. De criar filho, cuidar dos animais, né? Uhum. Nós temos aqui uma pergunta que nós vamos estar passando para a Isabel, que é do nosso companheiro João Carlos Lemos. Olá, João Carlos, que prazer em vê-lo novamente. Bom dia. É verdade que os animaizinhos, quando morrem, permanecem em nossa casa por um período, inclusive orientando um novo filhote? Bom dia, João. Depende muito da situação. Tem certos animais que já vão para o plano, são tratados, já reencarnam rapidamente, e há outros que, como eu já falei anteriormente, auxiliam no trabalho dos espíritos superiores. Como tem outros que a gente chama de esquecidinhos, que esquecem que desencarnaram e ficam na casa, não vão de jeito nenhum. Eu tive um esquecidinho, ele era filho dessa minha cachorra que desencarnou, que eu sofri muito, e ele desencarnou 4 anos antes que ela. E foi um choque para mim, e ele permaneceu na minha casa por 4 anos, a ponto da gente ver a água se movimentar, da gente ouvir os passos, ouvir a respiração, sentir o cheiro dele. Ele tinha muito problema de pele, a gente sentia o cheiro dele, e ele só foi embora quando a mãe foi. Quando ela desencarnou, a gente nunca mais o viu pela casa, quer dizer, ele estava esperando a mãezinha dele. Então, isso durou mais 4 anos na minha casa, foi assim, inesquecível, porque a gente via alguém chegando, às vezes a mãezinha já velhinha, cansada, não ia para a porta, mas a gente ouvia os passos dele indo. Então, pode ser que fique esperando algum momento para poder ir embora, como pode ser que ele esteja brincando com o novo filhote. Às vezes, está até feliz por aquele filhote estar lá, fazendo companhia, fazendo alegria, ensinando o que você gostava ou não. Então, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar e falar, acontece exatamente assim, não dá. Quando a gente desencarna também, a gente tem várias opções para seguir. Então, para nós, cada caso é um caso, para eles também. Ok. Já estamos chegando ao final do nosso programa, mas dá tempo do João fazer alguma consideração, que o João levantou o dedinho aí. Pode falar, João. Era um assunto que eu ia falar da própria Isabel, mas eu posso dizer o seguinte, eu também passei por 3 desencarnes de cachorro. Uma no meu tempo de jovem e 2 depois de casado, né? Tivemos a Kelly, tivemos a Lara. A Kelly tinha um sistema, e a Lara outro. A Kelly, ela amorosa demais com as pessoas de casa, comigo, com minha esposa, com meus filhos, mas quando vinha uma visita, ela latia muito, ela não permitia que a visita ficasse tranquila. A Lara, ao contrário, a gente sentia que a Lara tinha aproximação, ou tinha, vamos dizer assim, o aprendizado da Kelly, e ela veio mais mansa, ela veio mais calma, a ponto de acalmar meu sogro. Meu sogro perdeu a esposa, e, aliás, foi a Kelly que fez isso. Quando meu sogro perdeu a esposa, que ele morava comigo, veio morar comigo, a Kelly latia barbaridade. Mas quando ele veio para minha casa, essa cachorra ficou perto dele, primeiro nos pés dele,
Até me emociono, tá? E depois subia na poltrona e punha o focinho dela na perna dele, para acalmá-lo, para dar a ele, vamos dizer assim, o respaldo, né, da perda da esposa. Foi maravilhoso, vocês imaginam. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, para finalizar. Vamos amar os nossos bichinhos, tá? Seja ele cachorro, seja gato, seja um passarinho que fica na nossa residência, seja os animais de maior porte, nós temos a obrigação de defendê-los, porque aqui nesse mundo aqui é um mundo de expiação, estamos crescendo, mas é um mundo de expiação, e as pessoas, inclusive, usam os animais para fazer caça, para satisfazer as suas necessidades animalescas, né? Vamos assim chamar. Então, eu peço só isso daí, gente, que a gente cuide de todos os animais do mundo. E muito obrigado por estar participando, Xavier, Monique, muito obrigado a você, para a Isabel, muito obrigado, e obrigado a todos, e estamos aí. Muito bem, João, muito obrigado. O João já fez as considerações finais dele. Quero ressaltar aqui também a Tânia Amara Marnardes, que está participando conosco. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos que alguma das perguntas e respostas possa ter sanado as suas dúvidas. E agora eu vou pedir para a Monique fazer as suas considerações finais. Monique, por favor. Depois dessas considerações finais do João, ele falou e disse, né? Eu só venho complementar aqui para todos que estão nos assistindo, que tenham perdido seus animaizinhos ou que ainda não tenham um animalzinho dentro de casa, que aproveitem essa oportunidade, esse momento, para adotar um bichinho, né? Eu mesma adotei o meu gatinho aqui, né? E a gente acabou de passar, né, por uma sexta-feira 13, a gente sabe que as pessoas têm umas certas superstições, umas coisas com os animais e judiam muito desses bichinhos, né? Então, ter muito cuidado, muito respeito com esses nossos irmãos, não só os domésticos, mas também os animais selvagens, ter muito respeito com esses animais, porque muitas vezes a gente ultrapassa, né, essa barreira desse respeito com os bichos, e muitas vezes a gente acaba aí infligindo algumas regras e, né, passando por determinados apuros. Então, só relembrando isso, agradecer a oportunidade, e aqueles que não conhecem meu trabalho, seguir meu canal Luz da Alma, Monique Papa Oficial também no Instagram, a gente está sempre aí divulgando a doutrina espírita, agradecer a todos que estiveram com a gente. Isabel, amei seu trabalho, João, também adorei a sua companhia. Obrigada, Xavier. Muito obrigado, Monique. Tenho certeza que você continuará conosco. E agora, também vamos pedir as considerações finais da nossa doutora veterinária, Isabel Fernanda. Obrigado, Fernanda, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, a presença de cada um, adorei conhecer vocês, e dizer que o principal ensinamento de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo, gente, é todo ser vivo. Qualquer animal que precise de ajuda, esteja disposto a ajudar, esteja disposto a amar. Com certeza te fará muito bem, não só em relação à sua evolução, mas para o seu espírito. Amar é sempre muito salutar. Ame sempre. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutora Isabel, pela oportunidade, pela sua presença, e tenho certeza que você estará sempre conosco em todos os sentidos. Esperamos convidá-la em outras oportunidades, até porque, assim, ainda existem algumas perguntas que ficaram sem resposta, mas, em função do tempo, nós não conseguiríamos colocá-la para responder. E nos sugere que devemos preparar um novo programa, né, para podermos responder essas e outras perguntas. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu afeto. E aproveitando a palavra de amor, dita por todos, que todos possam, de alguma forma, envolver o seu animalzinho com muito carinho, com muito afeto, com todo aconchego. Dê aquele abraço gostoso, faça ele perceber a sua luz, envolva-o com a sua luz, porque você será envolvido com a luz dele. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.